Na primeira conferência de mulheres aqui em Leiria, The first conference for ladies here in Leiria, eu tive a oportunidade de ministrar. I had the opportunity to preach. E eu vim contar para vocês, And I came to tell you, estávamos nós duas aqui, it was the two of us here, falando sobre um aborto. speaking about a miscarriage. E eu falei sobre perda. And I spoke about loss. E eu falei sobre não ser tirada do lugar. And I spoke about not being taken out of the place. E porque eu permaneci And because I kept there em quem Deus é, in who God is. é quem Deus é, Who God is. é como Ele faz. How He does. E essa manhã, And this morning, quando eu estava orando, when I was praying, eu acordei com essa consciência da minha gestação. I woke up aware of my pregnancy. E eu pensei, mas isso não é sobre mim. And I thought, it's not about me. Mas o Senhor falou comigo hoje cedo. But the Lord spoke to me this morning. Mas é porque eu ainda não acabei com você. It's because I'm not done with you. Eu ainda não terminei o que eu estou fazendo em você. I haven't completed what I am doing in you. E eu vim pra cá com essa consciência. And I came here with this awareness. Deus ainda não acabou o que Ele está fazendo aqui. God is not done with what He's doing here. Ele foi nos instruindo nesses dias, He has been instructing us these days. mas não acabou o que Ele vai fazer aqui. But it's not done what He will do here. É quem Ele é. It's who He is. Ele não começa e para. He doesn't start something and stops. Ele não deixa nada por terminar. He doesn't leave anything unfinished. É quem Ele é. It's who He is. Ele começa He starts e Ele termina. and He finishes. Ele levanta, He lifts up. Ele restaura. He restores. Ele começa, He starts. e porque Ele começou And because He na started quinta-feira, on Thursday, naquela altura, high like that, Ele vai terminar He will complete nessa altura. high like this. É quem Ele é. It's who He is. Cante isso. Sing this. É quem Ele é. It's who He is. Esse é quem Tu és. Cante isso. Sing this. Obrigada, Pai. Thank you, Father. Não está envolvendo o que nós sentimos. It's not involved with what we feel. Não é pelos nossos sentimentos. It's not by our feelings. Se eu não vejo, If I don't see, Ele continua. He's still there. Se eu não sinto, If I don't feel, Ele continua. He's still doing. Se eu não mantenho fidelidade, If I am not faithful, Ele permanece fiel. He's still faithful. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Because He cannot deny É Himself. quem Deus é. It's who God is. É como Ele é. It's how He is. E se você permitir, And if you allow, nesta manhã, this morning, Ele vai completar He will complete aquilo que Ele começou. what He started. De acordo não com você, According not to you, mas com o caráter dele. but with His character. E o caráter dele And His character é bom, is good. é firme, Is strong. é constante, Constant. é imutável. Is unchangeable. E vai ser assim com você também. And it's gonna be like that with you as Você well. aprendeu aqui You've learned here a não se identificar not to identify yourself pelas suas dores. by your pains. Você aprendeu que o que Deus diz sobre você é. You've learned of who God says you are. Você aprendeu aqui que você tira os incômodos dos espinhos. You've learned here that you remove Você anything that aprendeu is hoje bad como at se all. portar. You've learned how to behave yourself. Então você vai continuar. So you will continue. Porque agora Because now Ele vai ensinar você He will teach you sobre reconhecer about recognizing e se identificar. and identifying. Amém? Amen. Você está preparada? Are you ready? O pastor já fez a gente rir demais. Master has caused us to laugh a lot. Então eu tô aliviada. So I'm relieved.
Porque eu nem vou precisar fazer você rir. Because I don't need to make you laugh. Já amaciou. The flesh is already soft. Então o que eu trouxe pra você So what I brought for you here vai descer tranquilo. will go down very easy. Amém. Amen. Obrigada. Vocês podem sentar. You can have your seat. Aleluia. Baixa um pouco Aleluia. por favor. Uau. Meu Deus. Meu Deus. My God. Meu Deus. My O nosso God. Deus é bom. Our God is good. Nós precisamos estar sempre conscientes We need to be aware de quem Deus é of who God is. e de como Ele faz as And coisas, how He does things. como Ele trabalha. How He works. E é muito importante. And it's very important. Quem convive comigo aqui em Leiria Who is with me here in Leiria sabe que de vez ou outra knows that sometimes eu estou falando sobre concordar com Deus. I'm speaking of agreeing with God. Porque concordar com Ele Because agreeing with Him é ter certeza is to be sure que você vai entrar para aquilo que Ele tem. that you enter into what He has. Quando você briga com Deus, When you fight with God, você não entra naquilo que Ele tem. you don't enter into what He has. Então é melhor para mim e para você So it's better for me and for you concordar. to agree. Como Marina bem disse aqui. As Marina well said Se Ele here. está dizendo que é mansa, é mansa. If He's saying that she's meek, she's meek. Se Ele está dizendo que é idônea, é idônea. If she says that she's suitable, she's Se Ele está suitable. dizendo que é para você ficar mais silenciosa, é isso. If she's telling you to be more silent, this is it. Mas se Ele está dizendo para você falar mais, você tem que falar mais. But if He's telling you to speak more, you got to speak more. Então a gente vai entrar nesse lugar de concordância com Deus, So amém? we get into this place of agreeing with God. Amen. Então eu estava pensando sobre a identidade I was thinking of identity e o que significa essa identidade. and what this identity means. E você já ouviu aqui várias vezes And you've heard here many times que o que nós somos, that we are, nós devemos ser we're de supposed to be propósito on purpose conforme Deus nos fez. according how God created us. Sabe que quando eu olho para um documento de identificação, When I look at an identity card, eu posso ter algumas informações sobre você. I can have some information about you. Eu sei olhando ali When looking to the document, o lugar de onde você veio. I know where you came from. Eu posso ter uma ideia do tipo de comida que você come. I may have an idea of what kind of food you eat. Eu posso ter uma ideia da sua família I may have an idea of your family por causa do seu sobrenome. because of your surname. Eu posso ter uma ideia de ascendência. I might have da linhagem. an idea of your family tree. Então, o seu documento So your document carrega informações sobre você. carries information about you. Agora, se tudo que está dizendo ali naquele documento, But if everything that is written there in that document, você não concordar, you do not agree, você invalida o que está nele. you invalidate what's in it. Porque ele deixa de ter o valor legal. Because it no longer has a legal, it's no longer valid legally. Ele não deixa de ter o valor legal. It's not valid anymore legally. Mas ele não vale tanto para você. But it's not, it is valid legally, but it's not so valid for you. Então, o que diz no seu documento So what is written in your document contém informações sobre você. has information about you. Traz traços que você tem. It talks about characteristics of you, Sobre a sua família, about your family, sobre as suas vivências. of what you've lived so far. Eu posso descobrir todas essas coisas vendo um documento. I can discover many things just by reading a document. Esta é a identificação. This is the identification. É o seu documento que te dá uma identidade. It's your identity card. Mas hoje o mundo vive uma crise But today in the world there is a crisis. que aquilo que está nos documentos That whatever is in the document não tem valor se eu me sinto diferente. is not valid if I feel different. Então, se eu não me sinto mais uma mulher, If I don't feel I'm a woman anymore, eu não vou ficar com o que o documento diz. I'm not going to keep
with what the document says. Eu vou ficar com o que eu sinto. I'm just gonna be with how I feel. Mas nós sabemos But we know que com a gente não é assim. that with us, it's not like that. Nós aprendemos que não somos movidas pelo sentimento. We've learned that we are not moved by our feelings. O que norteia a nossa vida What gives a direction to é o our que life nós cremos. is what we believe. É o que o Pai disse sobre nós. Is what the Father says about us. Então, às vezes, nós estamos mais presas no que nós sentimos Sometimes we are more bound than how we feel. e não naquilo que Ele disse. Or more attached to how we feel, but not to what He says. E você ouviu aqui sobre isso. And you heard about these here. Mas eu não quero falar sobre a sua identidade. But I don't want to talk about your identity. Eu quero falar sobre a identificação. I want to talk about the identification. Porque se você não se identifica, Because if you don't identify yourself, você não vive. you don't live. Se você não identifica, If you don't identify with, você invalida o que está sendo dito para você. you invalidate what is being said to you. Então eu vim falando com o Senhor e fazendo um mapeamento dessa identificação. So I've been talking to God and mapping this identification. E eu fui dar uma olhada no que significa a identificação, a palavra. And I went to check what this word identification means. E o Senhor tinha dito para mim uma palavra e eu achei que estava desvinculado disso. And the Lord had already said a word to me, but I thought it was not connected. Quando eu estava só falando com o Senhor, Ele me disse sobre reconhecer. So when I was talking to the Lord, He talked to me about recognizing. Mas eu não consegui, na hora, identificar o que identificação tinha a ver com reconhecimento. But at that moment, I couldn't connect what identification had to do with recognition. Mas quando eu olhei no dicionário o que significa a palavra identificar-se, But when I checked on the dictionary what it means to identify yourself with, é também reconhecer algo. it's also to recognize something. Então, quando você identifica, So when you identify, você reconhece. you recognize. Você identifica, You identify, você está reconhecendo. you are recognizing. Então, quando o meu documento diz quem eu sou, So when my document says who I am, e eu me identifico com ele, and I identify myself with it, eu reconheço que é aquilo. I recognize that that is it. E o Senhor começou a falar comigo sobre reconhecer. So the Lord started talking to me about recognizing. Já tem um tempo que eu estou orando pela conferência. It's been a while that I've been praying for the conference. Antes de saber que eu ia vir para cá ministrar. Before I knew that I was going to preach. Então eu comecei a orar pelas mulheres que vinham para cá. So I started praying for the women who was going to come. E não sei se você ora para orar. I don't know if you pray to pray. Mas eu queria fazer uma oração mais eficaz. But I wanted to be a more effective prayer. Então eu comecei a orar para saber o que orar. So I started to pray to know what to pray for. E em um desses momentos de oração, So in one of these moments of prayer, o Senhor me convocou a chamar você para cá. the Lord called me to invite you to come forward. Que você sentisse uma necessidade absurda de estar aqui. That you would feel the need to be here. E que as coisas contribuíssem para que você estivesse aqui. And for things to work together for you to come. E orei por isso por todas as mulheres aqui da Europa. And I pray for the same thing for all the women in Europe. Agora, dentro dessa oração, So within this prayer, eu não orei apenas para que você estivesse aqui. I didn't pray only that you would be here, Mas eu orei para que você reconhecesse but I prayed for you to recognize o que tem nesse lugar. what's in this place. Antes de saber que eu ia falar sobre isso. Before I knew I was going to speak about this. Então, identificar-se com alguma coisa So identifying yourself with something é reconhecer o precioso. is to recognize the precious. O que você está, o objeto que você está identificando, o valor que ele tem. The value of the object that you are identifying yourself with. A gente pode estar no melhor lugar, We might be in the best place, na melhor estação, the best season, conectado às melhores connected pessoas to the best people, e não reconhecer que é o melhor. and not recognize that that is the best. Ficar à margem. To be at the side. E aí Deus vai conecta você com as melhores pessoas, And then God connects you with the best people, mas que para o seu olho não é tão bom. but for your own eyes, it's not good enough. Mas são as pessoas que vão te levar para frente But it's people who's going to bring you
forward e você não reconhecer and you don't recognize e tratar como natural e normal. and you treat as natural, as normal, E aí o que você não reconhece, and what you don't recognize, você não identifica, you don't identify yourself você with, não you recebe. don't receive. Brinquei com a Marina antes de entrar aqui, I was joking with Marina before I came here que eu vim como ela. that I came like her. Ela disse ontem She said yesterday que ela recebeu uma palavra. that she received a word. Ela disse também que ela anda naquilo que ela reconhece na Mama Jen. And she said that she walks in what she recognizes in Mama Jen. Então, se eu quero andar nos passos em que ela anda, So if I want to walk in her shoes, eu vou reconhecer o que há sobre a vida dela. I will recognize what is upon her life. Porque você só recebe do que reconhece. Because you only receive from what you recognize. Então, você precisa prestar atenção. So you need to pay attention. Onde Deus colocou você? Where has God placed you? Ele plantou você perto de quem? He planted you near to who? Porque se você não reconhecer, Because if you do not recognize, você vai perder o melhor do que Deus está fazendo. you will miss the best that God is doing. E você pode estar na melhor plataforma de envio You might be in the best platform to launch you e perder o seu time de ser enviado. and miss your timing to be sent. Porque a água molhou todo mundo, Because the water has watered everybody, mas não caiu em você. but it didn't fall on you. Sabe, Jesus, nós vemos na palavra dele, We see in God's word, duas pessoas no mesmo lugar, two people in the same place, diante da mesma presença, before the same presence, tratando de modo diferente. treating differently. Então, se você olha em Lucas, no capítulo 7, So if you read in Luke 7, conta pra gente sobre quando Jesus foi à casa de Simão. it tells us the story when Jesus went to Simon's house. E quando ele chega nesta casa, So when he gets to that house, esse homem recebe Jesus como qualquer um. this man receives Jesus as if he was like anybody. Ele é um convidado qualquer. He's just a guest, a normal guest. E enquanto ele estava ali entre os seus amigos, So while he was there among his friends, alguns seguidores de Jesus, some followers of Jesus, entra uma mulher a woman comes in e ela dá tudo para ele. and she gives him everything. Ela joga um óleo nos pés She dele, pours some oil on his feet. ela enxuga com os cabelos, She dries up with her hair. ela se coloca numa posição de servo She places herself in a position of servant, e aquilo causa incômodo nas pessoas ali. and everybody gets annoyed with Porque ela that. parecia exagerada, Because she was exaggerating. porque ela estava fazendo muito. She was doing too much. E então, So Simão olha para ela e começa a achar ruim aquilo que ela está fazendo. then Simon looks at her and finds that bad what she was doing. E ele começa a falar contra Jesus. And he starts to speak against Jesus. E não só contra aquela mulher. Not only against that woman. E ele começa a dizer assim, se ele soubesse quem ela é, And he says, if he knew who she is, ele não trataria ela dessa forma. he wouldn't treat her like that. Não ia deixar ela encostar nele. He wouldn't let her touch him. E aqui é um alerta para a gente. And this is a red flag for us. Quando nós não reconhecemos When we don't recognize quem Deus colocou na nossa who frente God put in front of ou us sobre nós, or upon us, não é da pessoa que você duvida. it's not from the person that you doubt. Você está duvidando de Deus You're doubting God e do que Deus está fazendo. and what God is doing. Porque ele dizia, Because he said, se ele fosse profeta, if he was the se ele prophet, fosse o Messias, if he was the Messiah, ele não se comportaria assim. he wouldn't behave like that. Agora, o que Jesus conta para ele é o melhor. But what Jesus says to him is the best. Ele começa a dizer para ele que ele não deu o tratamento devido, He starts telling him that he didn't treat him right. mas aquela mulher não saiu dos pés dele. But that woman didn't leave his feet. Então Jesus desenhou para ele. So Jesus drew to him. Porque tem hora que é isso que ele faz. Because that's what he does sometimes. Quando ele está dizendo, When he's saying and saying and saying, e a gente não compreende, and we don't understand, ele não desiste de falar. he doesn't give up speaking. Ele desenha He draws para ver se a gente to compreende. see if we understand now. E aí então ele disse assim, ó, tinham duas pessoas devedoras And he said that there are two people. que foram para o seu credor. Two people who had debts, and they Uma- went to the person who they owed money. Uma devia 500 e a outra 50. One owned 500 and the other one owned
50. E o credor percebeu que nenhuma das duas conseguiam pagar. And the master realized that both men could not pay that E debt. perdoou as duas pessoas. And he forgave their debt. Então Jesus perguntou para Simão: So Jesus asked Simon, quem que você acha que ficou mais aliviado? who do you think that felt a greater relief? Obviamente ele disse: aquele que devia mais. Obviously, he said, well, the one that owned more. Então Jesus disse: é isso. And Jesus said, this is it. Quem muito foi perdoado, muito amou. Who is forgiven the most loves the most. Agora você e eu precisamos prestar atenção nisso. So you and I, we need to pay attention on Que this. o que Jesus queria falar com Simão What Jesus wanted to say to Simon, não era sobre valores, it was not about values, não era sobre o valor da pessoa, the value of a person, mas era sobre reconhecimento. but it was about recognition. Reconheceu, One recognized. porque compreendeu o que Deus estava He fazendo. understood what God was doing. Aquela mulher compreendeu diante de quem ela estava, That woman understood who she was before. mas Simão não reconheceu, But Simon did not, porque ele não compreendeu, because he did not comprehend. ele não se identificou. He did not identify himself with. Então, quando eu não me identifico So when I don't identify myself com with o que Cristo fez, what Christ did, eu não reconheço o que Ele está fazendo agora. I don't recognize what he's doing now. Então, eu vou repetir isso. So I'll say it again. Eu posso estar na melhor estação, I might be in my best season, cercada com as melhores pessoas, connected with the best people, e não reconhecer o que Deus está fazendo. and not recognize what God is doing. Aquela mulher era exagerada, That woman was exaggerated porque ela reconhecia. because she recognized, E diante da própria vida, and counting her own life, como que ela ia ficar parada? how could she just stand there? Mas ele achou que Jesus era qualquer um. But he thought that Jesus was just someone, E tratou a presença como qualquer coisa. and treated him there as if he was nothing. E a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo. And we need to think, what are we doing? Sabe o que significa também identificar-se? Do you know what identifying yourself with also means? Unir-se, fundir. To be together, to become one. Se identificar é tornar um. To identify yourself with is to become one with that. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. So we need to pay attention in what the Lord is doing in these days. Ele ajustou sua visão. He adjusted your Ele vision. fez você olhar para você He mesma. calls you to look at yourself, Perceber o valor que você tem. to identify the value you have. Ele te lembrou das palavras dele, He reminded you of His words, das promessas of dele. His promises. Mas ele também quer que você saia daqui, But He also wants you to leave this place, sabendo que existe uma fonte, knowing that there is a source, um lugar de onde a gente puxa essas a coisas. place where we draw these things. Então você vai com muito carinho ouvir o que eu vou te dizer agora. So with meekness, you're going to receive what I'm about to say now. Quando o Salmo 133 In Psalm 133, fala sobre unidade and it speaks about unity, e fala sobre o óleo and speaks of the oil que desce do cabeça, that flows from the head passa pela barba, and through the beard vai para a roupa and to the e clothes desce até a orla. until the end of the garment. Está falando de um processo, It's speaking of a process, de uma ordem de of acontecimentos. an order of happenings. As coisas vão acontecer daquele jeito que a palavra está descrevendo. Things will happen in the way that the word is describing. Então as coisas saem de uma fonte, So things come out of a source, saem de um cabeça of a head, e elas vão molhando as outras and it partes. wets the other parts. O óleo que desce da cabeça, The oil that comes from the head, ele não vai de repente virar para lá. it doesn't suddenly just turn left. Ele vai continuar caindo aqui. It keeps falling here. E é por isso que reconhecer é importante. That's why recognizing is important. Reconheça o cabeça Recognize the head. e reconheça de onde vem o óleo. Recognize where the oil is coming from. Porque se você sair do lugar, Because if you leave that place, a unção não vai procurar você. the anointing is not going to search for you. Você fica no lugar onde a unção te pega. You put yourself in the place where the anointing will catch you. Como que eu fico nesse lugar? How do I place myself in this place? Reconhecendo. Recognizing. Aqui na Europa, Here in Europe, nós temos uma sede.
We have the headquarters. Nós temos um lugar We have a place de onde saem as informações, where the information de comes onde Deus out, está ordenando bênção, where God is ordaining His de onde blessing. o Senhor está nos The direcionando. Lord is giving us the direction. Então, para onde que você vai olhar? So where are you going to look at? Para firmar sua visão, To establish your vision, para saber o que fazer. to know what to do. Você olha para a fonte. You look to the source. Você olha para o lugar onde Deus estabeleceu a fonte. You look to the place where the Lord has established His source. E é aqui. And it's here. E é por isso que uma conferência acontece aqui. That's why the conference E é por happens isso que você here. vem para cá. That's why you come here. Para você aprender a reconhecer So you learn how to recognize de onde o óleo sai. where the oil is coming O óleo from. não vai sair do lugar onde você acha que tem que sair. The oil is not going to come from the place you want the oil to come from. Porque Deus não vai quebrar princípios nenhum. Because God will not break His principles. Ele estabeleceu uma He ordem, established an order, ele vai ir nessa ordem. and He will go in that order. Porque ele é fiel ele mesmo. Because He's faithful to Himself. Eu gosto muito da ideia de que o óleo escorre na barba. I love the idea that the oil flows down to the beard. Eu não sei se você convive com alguém que tem barba, I don't know if you live with anyone who has a beard, mas meu marido tem muita, inclusive. but my husband has a lot actually. E ele, quando ele leu esse texto, ele me contou uma coisa. And when he read this text, he told me something. Ele disse que o óleo, quando He escorre, shared that the oil, when it flows, se ele come alguma coisa com mais óleo, if he eats something with more oil, impregna na barba dele. it gets stuck in his beard. Então, se ele não lavar, And if he doesn't wash, aquele cheiro the permanece. smell it sticks there. Então, está impregnado. So it's impregnated. Está ali. It's there. E olha que legal, a palavra de Deus está dizendo que escorre do cabeça e passa na barba. And how nice. It flows. It runs down from the head to the beard. Segundo meu marido, ele disse que dá trabalho tirar. And according to my husband, it's a little bit of work to remove it. Isso me faz pensar uma coisa. It causes me to think of something. Se você já não tem mais o cheiro do óleo, If you don't have the smell of the oil, tem muito tempo que ele não escorre na sua it's been a cabeça. while that it hasn't run to Se it. não está impregnado em If você, it's not impregnated in you, você está saindo do lugar da fonte. you're out of the place of the source. É muito comum também It's also very common que quando a gente vai em algum lugar que tem algum cheiro, that when we go to a place where there's a smell there, assim que a gente entra nesse lugar, a gente sente. as soon as we get into that place, we feel the smell. Mas passado 20 minutos, 30 minutos, But after 20 minutes, a 30 minutes, gente se acostuma e não sente we mais. get used to the smell. We don't feel it anymore. Então, como é que eu sei que o cheiro ainda está impregnado em mim? So how do I know that the smell is still in me? Porque toda vez que alguém entrar em contato comigo, Because every time that someone gets in contact with me, o cheiro aparece. the smell is there. Se está impregnado em você, as pessoas vão ver. If it's in you, people will see. Se o lugar de onde Deus ordena a bênção está impregnado em você, as pessoas vão ver. If the place where God is ordaining His blessing is in you, people will see that Mas in se you. também não estiver, as pessoas também vão perceber. But if it's not, people will also notice. Eles vão olhar para a sua vida e saber quem é, os passos de quem você está seguindo. Well, they will look in your life and they will see whose steps you're following. Dá para saber se uma pessoa se identifica ou não com algum lugar. We can know if someone identified themselves with a place or not. Dá para saber se uma pessoa se identifica ou não com uma visão. We can know if someone identified themselves with a vision or not. Dá para saber. We can know. Então a gente pode saber por aí que tem coisas que não adianta ficar escondendo. So we need to know that there are things that you can't hide. Vai dar para ver. We will see. Existe uma coisa que a gente não simula. There's something that we can't pretend. É unção. Is anointing. A gente sabe quando está conectado. We know when we are E connected. deixa eu te contar uma coisa sobre o que o texto diz. And let me tell you something about this scripture. É onde Deus ordena a bênção. Is where God ordains the blessing. Vai ter crescimento. There will be growth. Vai ter avanço. There will be a advancement. É para isso que a gente faz conferências. That's why we do these conferences. Nós amamos ver vocês. We love to see you. Mas não é para ver vocês que a gente faz conferência. But we don't do a conference just to see you. É para a gente conferir coisas. It's for us to check things. É para a gente ter a certeza de que está todo mundo falando a mesma coisa. It's to be sure that everybody's saying the same thing.
Então não despreze o que está acontecendo aqui nesses So dias. don't despise what is going on here in these days. Porque você está saindo daqui como uma influenciadora. Because you're coming out of this place as an influencer. Aí você pode talvez chegar lá na sua igreja And you might go back to your church e falar assim, esse povo de Leiria não sabe fazer nada. and say, that people in Leiria, they don't know how to do anything. Ou você pode chegar lá na sua igreja, Or you can go back to your church. você tem que ver o que eu recebi da fonte. Oh, you should see what I received from the source. Tem um curso para o óleo passar. There is a course for the oil to flow. E eu espero que você perceba de onde sai. And I hope that you recognize where it comes from. Porque Deus não vai mudar as coisas para te agradar. Because God will not change things just to please you. Ele vai continuar fazendo o que precisa ser feito. He will keep doing what needs to be done. E o nosso Deus está envolvido com os princípios que Ele estabeleceu. And our God is involved with the principles that He established. Porque o desejo dele é que a gente cresça. Because His will is for us to grow, Que a gente avance. for us to advance. Eu não sei se você se lembra, I don't know if you remember, mas existe uma história na Bíblia também but there's a story in the Bible as well de Uzá. of using. Ele era alguém Uzá. acostumado com a presença, Uzá. Uzzah, he was someone who was used or accustomed with the presence. Então ele aprendeu a ser um sacerdote. So he learned how to be a priest. Só que ele ficou, aquilo estava dentro da casa dele todo dia. But that was in his house every day. E um dia eles iam levar a arca para algum lugar. And one day they were supposed to take the ark and bring it to another place. E quando eles colocaram a arca em cima de uma carroça de bois, And when they put the ark on a car, a chariot, os bois tropeçaram the oxes stumbled e a arca caiu. and the ark fell. No impulso de segurar a arca, So in that moment of trying to hold the ark, Uzá foi pegar he tried to catch it e ele foi fulminado. and he got killed straight away. Ele morreu na hora. He died straight away, fulminated. Quando eu olhava para esse texto antigamente, And when I looked at these scriptures in the past, eu sempre pensava, coitado, mas ele queria ajudar. I always thought, poor man, he wanted to help. Ele estava fazendo uma coisa boa. He was doing a good thing. Como Deus que o Senhor mata o homem? Como que Deus vai matar o homem? How can God kill the man? Mas ele morreu But he died por ter segurado indevidamente for holding the ark a presença. inappropriately in the presence. E aí você talvez esteja pensando a mesma coisa que eu pensava antes. And you might be thinking the same thing that I thought before. Mas o que esse texto quer trazer para nós? But what is this scripture bringing to us? Que nós não podemos tratar a presença de qualquer maneira. That we cannot deal with the presence of God inappropriately. Sua boa intenção não segura. Your good intentions will not hold it. It's not enough. Só sua boa vontade não segura. Only your good will is not enough. O que funciona é o princípio. What works is the principle. Na casa dele, todos eles já sabiam. In his house, everybody knew. Ninguém toca na arca. Nobody can touch the ark. A gente segura de outra maneira. Segura de outra You maneira. can hold it in a different way. Mas eles estavam muito acostumados. But they were so used to the presence. Aquilo já estava comum. It was common. E talvez conferência para você tá comum. And maybe a conference for you is a common thing. Você vem aqui, You just come, vê todo mundo, you see everybody, mata a vontade de comer uma coxinha you just eat coxinha, e depois vai embora. and then you go back home. Mas conferência tem um outro valor. But the conference has another Tem de value. conferir a doutrina em você. We have to check the doctrine in you. Confere se seu coração está no lugar Check certo. if your heart is in the right place. Se você está sendo molhado pela If you're água. being wet by the water. Se o óleo escorre em você. If the oil is running onto you. Nós temos tido um crescimento grande aqui em Leiria. We've been growing a lot here in Leiria. E a gente precisa colocar o olhar sempre no lugar certo. We need to always look to the right place. E como que a gente faz isso? And how do we do that? A gente olha para o que é feito lá na sede do Brasil. We look at what's being done at the headquarters in Brazil. E se custar muito ou pouco para nós, And if it costs too much or too little for us, nós fazemos o que tem que ser feito we do what it's supposed to be done para estar na mesma visão. to be in the same vision. Se nós estivermos felizes, If we are happy,
Nós seguimos a visão. We follow the vision. Se nós estivermos tristes, If we are sad, nós seguimos a visão. we follow the vision. Então a gente faz aqui exatamente o que é feito lá. So we do here exactly what it's done there. E o resultado é visível. And the result is visible. Nós crescemos muito. We grow a lot. E a gente passa a ter problema de gente grande também. And we start having problems of adults as well. Grown up. Mas nós estamos crescendo. But we are growing Em número, in number, em qualidade. in quality. E eu sei que não parou aqui. And I know it hasn't stopped here. E a gente sempre ajusta o nosso olhar. And we always adjust our vision. E então, quando as igrejas aqui da Europa So when the churches of Europe olham para este lugar look at this place para saber o que to fazer, know what to do, você não desonra o que está acontecendo no Brasil. you don't dishonor what's happening in Brazil. Você honra o que está acontecendo no You Brasil. honor what is happening in Brazil. Você continua com a visão. You continue with the vision. Você está guardando uma visão. You are keeping the vision. Ou por acaso você acha que o apóstolo Guto fica surpreso com o que é feito aqui? Or do you think Apostle Guto is surprised with what's happening here? Se você deseja honrá-los, If you have a desire to honor them, honre o que é feito aqui. honor what is done here. Porque você honra o que eles estão fazendo lá. Because you're honoring what they are doing there. Não faça um atalho. Don't find a side way. Faça o que tem que ser feito. Do what has to be done. Não trate aquilo que Deus estabeleceu Don't treat what God e os established princípios que Ele colocou and the principles that He established de qualquer maneira. anyhow. Deixe o óleo chegar em você. Let the oil come to you. E eu sei que essa palavra vai muito mais para quem vai levar para a sua igreja, And I know this word is stronger for those who bring this back to your church, quem está liderando. who are leaders. Mas sabe que como membro, But you know, as a member, você também é um guardião da visão. you also guard the vision. Você guarda o que está sendo You feito. guard what's being done. E você pode lembrar a você mesmo sobre o que precisa ser feito. And you can remind yourself of what needs to be done. Identificar é reconhecer. Identifying is recognizing. E é aí que Deus vai ordenar a And bênção. that's where God will ordain His blessing. Reconhecer. Recognize. Nós ouvimos aqui sobre você reconhecer quem você é We heard of you recognizing who you are e quem Deus é em você and who God is in you e o que Ele está and fazendo. what He is doing. Então Deus te colocou num lugar, So God placed you in a place. ajustou sua posição. He adjusted your position. Mas se as outras coisas na sua vida But if the other things in your life não se ajustarem are not adjusted com aquilo que Ele fez nos outros dias, to what He's done on the other days, você sai daqui e não vai fazer valer o que você ouviu. you leave this place and nothing that you heard here will do anything. Nós precisamos estar inteiros diante de Deus. We need to be whole before God. Então deixa Ele ajustar sua visão também. So allow Him to adjust your vision as well. Se nós falarmos as mesmas coisas, If we say the same things, se nós olharmos na mesma direção, if we look in the same direction, nós temos certeza de que nós seremos abençoados. we will be assured that we will be blessed. Se identificar If we identify, é reconhecer. to identify yourself is to recognize. O que você está reconhecendo? What are you recognizing? O que você reconhece? What do you recognize? Como você reconhece? How do you recognize it? Ai, mas isso não faz muito sentido para mim. It doesn't make much sense to me. Faz sentido para o seu Senhor. It does make sense to your Lord. Porque para o Simão não fazia sentido nenhum. Because for Simon, it didn't make any sense. Receber Jesus na casa dele era qualquer coisa. To receive Jesus in his house was something normal. Mas para a mulher fez muito mais sentido. But for that woman, it makes a lot of É sense. como você trata a presença. It's how you treat the presence. É como você guarda os princípios. It's how you guard the É principles. como você se coloca no lugar que tem que estar. It's how you put yourself in the place that you're supposed to be. Eu comecei aqui falando sobre a primeira vez que eu ministrei. I started here speaking of the first day that I ministered. E sabe que eu precisei colocar muita força para ficar no lugar. And you know that I had to put a lot of strength to be in that place. Quando você perde alguma coisa ou tem um dano, When you lose something or you suffer a loss, não é tão fácil voltar para o lugar. it's not so easy to go back to your place. Então, quando eu
me vi grávida da Olivia. So when I found myself pregnant with A Olivia, Olivia é esse bebê, só so pra você Olivia saber. is this baby, just so you know. O primeiro sentimento que eu tive The first feeling that I had foi de medo. was fear. O que eu vou fazer? What am I going to do? Inicialmente eu nem queria contar para as pessoas, Initially, I didn't even want to tell anyone porque eu não sabia como as coisas iam se dar. because I didn't know what was going to happen. E eu comecei a ouvir as muitas sugestões do diabo. And I started to hear all the suggestions of the devil. E se não passar daquela marca? What if it doesn't grow more than that day? E se der o mesmo tempo e você perder? If on the same stage of your pregnancy you lose the baby again? E eu tive que colocar força para ficar na visão. And I had to put a lot of strength to remain in the vision. E Deus é tão bom And God is so good que antes de eu contar para qualquer pessoa que eu estava grávida, that before I told anyone that I was pregnant, o Senhor foi levantando pessoas diferentes the Lord started to raise different people para me dizer sobre aquela estação. to tell me about that season. E era muito engraçado porque as pessoas vinham falar comigo sem saber do que elas estavam It was falando. funny because people would come to me to say something they didn't even know what they were saying. E uma das coisas que o Senhor falou comigo sobre essa estação And one of the things that the Lord said to me about this season é que eu faria mais nessa estação do que eu estava fazendo durante a vida. is that I would do more in this season more than I've done my whole life. E eu pensei, essa não está seguindo uma lógica normal. And I thought it's not very logic. Porque o normal é que eu vá parar um pouco. Because the normal thing is that I stop a É que eu little vá bit. estacionar algumas coisas. I will stop a few things. Então, inicialmente eu achei, será que eu estou entendendo direito? So initially I thought, am I understanding this well? O pastor ministrou aqui sobre nós estarmos no change room. No balneário. So Pastor spoke here about being in the changing room. De um tempo em que você para organizar as coisas. In the time that you stop and you organize things Para ajustar sua visão to adjust your sight, your e vision, prosseguir. and move forward. Nesse dia, quando ele começou a ministrar, This day when he started preaching, o Senhor falou comigo, é o que eu estou fazendo com você. the Lord said to me, this is what I'm doing in you. E sabe quando que você para aqui e ajusta a sua visão? You know when you stop and you adjust your vision, Você pode correr muito mais you can run much more e avançar muito mais. and advance much more. Para isso existem conferências, That's why we have conferences. que é a hora da gente parar um pouco, It's when we stop a little bit. organizar as coisas em nós, We organize things in us para correr com mais velocidade. to run with more speed. Você vai voltar para sua igreja fazendo mais You go back to your church doing more e fazendo melhor, and doing better, sabendo como fazer. knowing how to do it. Então, quando o Senhor falou comigo que eu ia produzir mais nessa estação, So when the Lord said to me that I was going to do more in this eu season, comecei a pensar, meu Deus, I just thought, my God, como que vai ser isso? how is it going to be? E eu até pensei que as pessoas que vinham profetizar para mim, And I even thought that people who came to give me these prophecies, se soubessem que eu estava grávida, nem ia dizer aquilo. if they knew I was pregnant, they wouldn't say those words. Mas o Senhor continuou repetindo. But the Lord kept repeating it. E eu precisei colocar força And I had to put strength para me ajustar a posição, to make an effort to adjust my position, para não sair desse lugar. not to leave that place. E o Senhor começou a falar comigo que Ele tinha derramado vida sobre mim. And the Lord said that He was pouring life on me. Ele disse que Ele me encharcou de vida. He said that I was wet with life. E então eu podia olhar para a situação do aborto, So I could look at the situation of the ou eu miscarriage, podia olhar para o que o Senhor estava falando. or I could look at what the Lord was saying. Será que eu conto? Do I tell them? Será que eu menciono que eu estou grávida? Do I mention to them that I am pregnant? Ou eu espero ficar tudo bem? Or do I wait until everything is fine? Então eu coloquei força para me ajustar. So I have to make an effort to adjust E eu myself. comecei a dizer, And I started to say, o Senhor começa, the Lord o starts, Senhor termina. He finishes. O Senhor começou, The Lord started, o Senhor vai terminar. and you will complete Eu tenho it. força agora, I have strength eu vou now, ter força durante, I will have strength e eu throughout, vou ter força depois. and I have strength after. Eu estava correndo antes, I was running before, mas agora eu vou voar. I'm gonna fly.
com uma criança, with one child, com duas crianças, with 2 children, com 3 crianças, with 3 ou children, com 4 or crianças. with 4 children. Eu decido o que eu vou viver. I decide what I'm going to live. Então, ajusta a sua visão. So adjust your vision. Tem uma visão saindo daqui? There's a vision coming out of here. Pega ela e corre. Catch it and run with it. A sua igreja precisa disso. Your church needs it. Sua igreja precisa do que tem aqui. Your church needs what we have here. Sua igreja precisa da água que sai daqui. Your church needs the water that comes out of here. Talvez você não goste da ideia de ter que vir recolher essa água aqui. Maybe you don't like this idea of having to come here to Mas catch this coloca water. força. But put some effort. Escuta. Listen. Eu vou me expor só para te ajudar. I'm going to expose myself here just to help you. Assim, quando eu cheguei aqui, When I arrived here, eu dei de cara com a Marina. I encountered Marina. E se você conhece a Marina, And if you know Marina, e se você me and if you conhece, know me, você sabe que nós somos iguaizinhas. you know that we are just like. Mesma personalidade. Same personality. Nós falamos na mesma altura. We speak loud. A gente tem o mesmo jeitinho. Same personality. Só que não. But no. Então eu dei de cara com uma pessoa que tinha uma personalidade que engolia a minha. So I was with someone whose personality would swallow mine. E assim quando eu comecei a conviver com ela, So when I started being with her, a primeira coisa que eu pensei, the first thing that I thought, melhor não. It's better that I don't. Não vai dar muito certo. It's not going to work. E você sabe que quando você dá voz a algumas coisas, You know, when you give voice o to seu some inimigo things, vai ajudar. your enemy will help you. E ele vai começar a contribuir. And he will start contributing. Então, ele colocava uma lupa nos meus olhos, So he'll put a magnifier in my eyes, que eram as nossas diferenças. which was our differences. E eu tive a oportunidade de entrar nesse lugar So I had the opportunity to come into this place em que eu discordava de tudo where I would disagree with everything, e saía do lugar de onde vinha a água. and I would come out of the place where the water was flowing. E na hora que o óleo escorresse, And when the oil was flowing, não ia chegar em mim. it wouldn't touch me. Nunca ia chegar em It mim. would never touch me. E eu tive que colocar força. And I had to make an effort. E eu comecei a dizer para mim mesma, And I started saying to myself, conviver com a Marina é bom para mim. be with Marina is good to me. Andar com a Marina é bom para mim. Walking with Marina is good to me. A personalidade dela não se opõe à minha. Her personality is not opposing to mine. A personalidade dela me acrescenta. Her personality adds to mine. Ela me lembra que eu tenho que ficar mais esperta. She reminds me that I have to be clever. Ela me lembra que tem vezes que eu vou ter que falar mais. I'm going to have to speak a little bit more. Ela me coloca no lugar. She puts me in the place. E algumas vezes eu falei com ela, And a few times I said to her, Marina, você me incomoda. Marina, you disturb me. Deus é bom com você. God is good to you. Quando Ele coloca alguém para perturbar você. When he places someone to disturb you. Quando Ele coloca alguém para te ajustar. When he puts someone to adjust you. Ferro é afiado com ferro mesmo. Iron sharpens Se você iron. quer ser melhor, If you want to be better, não fuja da pessoa que Deus colocou. don't run from the person Corre that pra perto God dela. placed. Be close to that person. Vamos correr juntas. Let's run together. Vamos avançar juntas. Let's advance together. Ontem no primeiro dia, On the first day, eu sentei lá atrás I sat at the back, para tentar ouvir um pouquinho da mensagem. trying to listen some of the message. E na hora que a Sue começou a ministrar, So when Sue started to eu preach, falei, ai meu Deus, você é a última de novo. and I said, oh, I'm going to be the last one E a again. barra já tá cá. And the level is already high. O que eu vou fazer? What am I going to do? E na hora o Espírito Santo falou comigo. And straight away, this Holy Spirit said to Se me, você achar que há uma competição, if you think it is a competition, vai ficar difícil. it's going to be very difficult. Mas se você enxergar que você é parte do que eu estou fazendo, But if you see that you are part of what I am no doing, final complementa. at the end, it completes it. Então deixa eu dizer uma coisa sobre o que Deus está fazendo na Europa. So let me tell you something that God is doing in Europe. Você é parte disso. You are part of it.
Quando Leiria avança, você avança. When Leiria advances, you Quando a igreja advance. aqui cresce, é você que está When the crescendo. church grows, you are growing. Quando nós fazemos conferências maiores, When we do a bigger e mesmo conference, que não seja lá na sua igreja, even if it's not in your church, é a sua igreja, você que está crescendo. it's your church. It is you who is A água está growing. saindo daqui, Oh, but it's coming from mas ela here. tem o objetivo de te pegar. But it wants to catch you. O óleo vai te pegar. The oil will touch you. E sabe que quando você sabe que quando você passa óleo em alguma coisa, And you know that when you get oil and you rub on quando something, você unta uma forma, when you put oil on a pan, a ideia é facilitar. the idea is to make it easy. Então o óleo que sai daqui Look what is coming out of here. não é para atrapalhar o crescimento da sua igreja. It is not to stop the growth of your church. É para fazer funcionar com facilidade. It's to make it work easily. Tem crescimento saindo daqui para There's você. growth coming out of this place for E se you. você pega a visão, And if you catch the vision, se você corre com if isso, you run with it, o que acontece aqui acontece lá. what happens here will happen there. Como acontece aqui, vai acontecer lá. As it happens here will happen there. Agora, é a identificação. But it's the identification. Se você olha para cá e não reconhece, If you look here and you don't recognize, você não vive. you don't live this. Você não experimenta. You don't experience Você it. vai ficar sem saber o que Deus está fazendo. You will not know what the Lord is doing. Agora, olha como Deus é bom com você. Now see how good Ele God te is to trouxe you. para cá. He brought you here. Ele ficou esses dias todos falando com você sobre sua visão. All these days He's talking to you about your vision. E agora ele está finalizando falando sobre a visão da sua igreja. Now He's completing it, talking about the vision for your church. Do lugar onde você está plantada. The place where you are planted. Porque se ele encheu você, Because if He filled you, o que ele colocou vai precisar derramar sobre outra pessoa. what He put on you have to overflow on somebody else. Mas a gente não vai fazer isso longe da visão. But we're not going to do this far from the vision. Nós vamos fazer dentro da visão. We'll do it inside the vision. Você vai precisar colocar força algumas You need to vezes. make an effort sometimes. Vai ter que ser às vezes assim, difícil. Sometimes it will be difficult. Mas se você reconhece que é bom para você, But if you recognize it is good for you, você entra no lugar do crescimento. you got to the place of growth. Quando eu ajustei minha visão sobre a Marina, When I adjusted my vision about Marina, eu entrei num tempo extraordinário. I entered an extraordinary time. Parecia que estava tudo bem antes. It looks like everything was fine before. Já parecia que eu estava correndo. It looks like I was running already. Mas quando eu ajustei a visão, But when I adjusted the vision, eu percebi que o que acontece com ela acontece comigo. I noticed that what happens to her happens to me. Que como a água sai dela, cai em mim. As the water is running from her, it will touch me. E que concordar é muito melhor do que discordar. And agreeing is much better than disagreeing. Ficar na mesma visão é muito melhor do que ficar distante. To be in the same vision is much better than being far away. E agora eu já tô de olho. Now I'm already watching. Ela tá fazendo alguma coisa. She's doing something. Eu tô de olho. I'm watching. Ontem, na hora que ela falou sobre desbravar, When yesterday she spoke of being an explorer, eu pensei, é comigo isso. I thought this is with me. É pra mim. It's for me. Porque se eu compartilho dessa visão, Because if I share with this vision, ela vai pisar. she will Eu vou step atrás. and I'm gonna come behind. Se ela tá indo pra mais nações, If she's going to more nations, quer dizer que eu tô indo pra mais I know nações. I am going to more nations. Se ela vai receber mais unção, If she receive more anointing, aí eu vou receber mais I will unção. receive more anointing. Eu tô no encalço dela. I am with her. Você pode ficar no encalço do que Deus está fazendo com o seu líder. And you can be with your leader on what God is doing. É mais fácil discordar. It's easier to disagree. Eu admito. I admit. Mas é muito melhor quando você concorda. But it's much better when you agree. Porque aí Deus pode pegar você. Because God can get you. Deus pode pegar você. God can hold you. E se Ele pegar você, And if He catches you, aquilo que Ele começa, Ele vai até o final. what He starts, He will complete it until the Como Ele está end. fazendo essa manhã. He's doing that this Você pode morning. ficar de pé? Can you stand to your feet? A concordância é um lugar que a gente entra voluntariamente. Agreement is a place where we entered
voluntary. Mas antes que isso se torne ações, But before it is turned into actions, acontece aqui, it happens here, acontece aqui. it happens here. Então se conectar de coração com as pessoas So connect with your heart with faz people. muita diferença. It makes all the difference. Faz muita It makes all diferença. the difference. Talvez eu estou falando aqui, Deus já mostrou pessoas para você Maybe I'm speaking here and the Lord has already shown you que people você está resistindo, that you are resisting, que você está fazendo questão de não conviver, that on purpose you don't want to have anything to do with that person. de não andar junto. If you don't walk together, Mas a ideia de Deus para você the idea of God for you é te equipar, is to equip you, é te ajudar, is to help you, é que você corra mais is rápido, for you to run mais faster, veloz. faster. Você vai mais adiante. You're gonna go forward, Mas não vai dar para fazer isso but you'll not be able to do it eliminando quem Deus colocou. just eliminating who God placed. Então deixa eu repetir para você o que o Senhor falou comigo no primeiro dia. So let me repeat to you what the Lord said to me on the first day. Se você achar que nós estamos competindo, If you think that we are in a competition, fica muito difícil. it will be very difficult. Mas entra no lugar da But concordância. enter into the place of agreement. Vamos concordar que nós somos uma igreja só? Let's agree that we are one church. Vamos concordar que a gente está na mesma visão? Let's agree that we are in the same vision. Vamos concordar que nós queremos a mesma coisa? Let's agree that we all want the same thing. Porque se a gente entrar nesse lugar, Because if we enter into this place, a Europa vai ficar muito pequena. Europe will be too small. Esse lugar vai ficar muito This pequeno. place will be too small. O que Deus vai fazer na sua vida, olhe bem. What God will do in your life, watch this. Ele pode pegar uma estação como a que eu estou vivendo, He might get a season as the one that I'm living now, que é de parar which is to stop e estabelecer um novo nome nessa and estação. establish a new name for this season. Ele estabeleceu para mim He established for me que o que talvez ia significar parar, that what was supposed to mean stopping, para mim, to me, vai significar mais velocidade. will mean faster. Eu não sei você, mas você não está curioso para saber como? I don't know about you, but aren't you curious to know how? Como o Senhor vai fazer isso? How will the Lord do it? Eu acabei de ministrar uma matéria na escola bíblica. I just taught a subject in a Bible school. Você viu como a gente serviu esses dias todos ali na cantina? Did you see how we served at the restaurant these days? E algumas pessoas falavam comigo assim, para um pouco, And some people said to me, stop a little bit. descansa, Rest. senta. Sit down. E eu já estou prevendo a próxima matéria lá em And Lisboa. I'm already expecting the next subject in Lisbon. Eu estou como a Bíblia diz, I'm as the Bible says, caminhando com vigor crescente. walking with more and more strength. No natural era para parar, In the natural, I was supposed to stop. mas Deus disse que eu vou fazer mais. But the Lord said that I will do more. Então eu vou fazer mais. So I will do more. Concorda com Deus? Agree with God. Entra no lugar da concordância. Enter into the place of Se Ele agreement. está dizendo If He's que saying Ele plantou você no lugar que plantou, He planted you where He para planted você you, crescer, for you to grow. então vai ser desse jeito. So this is how it's gonna be. Se Ele falou que tem um lugar de onde sai a unção, If He said there is a place where the anointing você já comes podia from, concordar e agora, Senhor, obrigada agree right now where you are, Lord. Thank you pela a sede da minha igreja na for Europa. the headquarters of my church in Europe. Começa quando você concorda. It starts when you agree. Começa quando você It concorda. starts when you agree. Agora, se Deus também está dizendo coisas particulares para você, But if the Lord is saying private things to sobre a you estação da sua vida, about the season of your life, sobre como as coisas vão acontecer, of how things are gonna be, concorda e você entra. agree and you enter in. Para de brigar. Stop fighting. Para de brigar. Concorda e você entra. Agree and enter in. Reconheça. Recognize. Eu gostei muito daquilo que o pastor disse aqui ministrando. I liked a lot what Pastor said here when he was Ele preaching. falou que ele não tinha problema de dizer que ele é um pastor. He said he has no problem in saying that he is a pastor. E eu conheço tantas pessoas que quando a gente menciona o chamado I know many people that when we mention the calling, e a gente diz pra pessoa, olha, parece que você é isso. and we say, wow, it looks like you are E this. a pessoa diz, And they say, acho que não. I don't think
Aí lá dentro a pessoa está sabendo que é. Lá dentro dela está sabendo que é. And inside, they know that they Ela está are. ouvindo Deus chamar. They can hear God calling them. Concorda. Agree. Se Deus disse profeta, é If profeta. God said prophet, Se Deus prophet. disse que é mestre, é If mestre. God said teacher, Se Deus teacher. chamou você idônea, idônea, If God called you suitable, é o suitable. que você é capaz de reconhecer Is what you are able to sobre o que Ele recognize está dizendo de você, about what He's saying da of sua you, igreja, of your church, da visão da sua the igreja. vision of your church. Então será como Ele disse. So it will be so as He Quando said. você concordar, When you agree, quando você when reconhecer, you recognize, tem unção aqui. there is anointing here. Tem algo que sai desse lugar para você levar para a sua There's igreja. something that comes from this place for you to take to your church. Existe um jeito There is que a o verbo way, da vida A funciona. word of life way to work. A igreja já tem uma visão e valores. The church has already a vision and values. E você veio aqui para poder conferir isso. And you came here to check these things. Agora eu declaro sobre a sua vida So I declare over your life que aquilo que você presenciou aqui nesses dias, what you witnessed here these days. que o crescimento que você tem visto aqui, The growth that you see here vai com você para a sua igreja. will go with you to your church. Para crescer assim ou mais. To grow like this or more. Se você reconhecer, If you recognize, começa agora na sua it mente. starts now in your E no seu coração. mind and in your heart. Concorde Agree e você entra. and you enter in. Você pode erguer sua mão? Can you lift up your hands? Deixa o Senhor tratar essas coisas dentro de você. Let the Lord treat these things in your heart. Deixa essa unção impregnar em você. Let the anointing take over you. Para quando você chegar lá na sua igreja, So when you go back to your church, as pessoas perguntarem onde você estava. people will ask, where were you? Por que você tem um novo cheiro? Why do you smell? O que é isso que está escorrendo da sua vida? What is it that is flowing from O your que é life? essa unção que eu estou percebendo em você? What is this anointing that I can perceive in your Você life? vai carregar o que tem aqui. And you carry what there is Você here. vai levar o que tem You aqui. will take what is here. E deixa eu te dizer o que nós estamos vivendo aqui em And Leiria. let me tell you what we are living here in Leiria. Nós estamos experimentando de crescimento, We are experiencing de growth, consolidação, de consolidation, avanço. advancement. Nós temos líderes melhores. We have better leaders. Nós temos pessoas comprometidas com o trabalho. We have people who are committed to the work. Nós temos pessoas com o coração junto do seu We líder. have people whose heart is together with that leader. Nós temos pessoas que amam fazer o que elas We fazem. have people who love to do what they do. É o que você deseja na sua igreja? Is it what you desire in your Então está church? sobre você agora. So it's upon you Se now. você concorda, é assim If que you vai viver lá. agree, this is how it will be. É assim que vai ser na sua This is igreja. how it will be in your É do church. mesmo jeito que vai ser lá. The same way it's going to be in your Um church. crescimento e um avanço Growth and advancement. estrondoso, Great. maior, Bigger. muito maior Much bigger. sobre a sua igreja. Upon your church. Porque está sobre esse lugar. Because it's in this place. Então está sobre a sua vida So também. it's upon your life as well. Pai, nós te rendemos graças, Father, we give Senhor. you thanks. Porque existe uma unção nesse lugar. Because there is an anointing in this Existe place. algo que nos respalda. There is something that E nós supports us. recebemos da fonte. And we receive from the soul. Nós reconhecemos We recognize o que o Senhor estabeleceu aqui. what the Lord established. E nós vamos correr. And we will run. Nós vamos concordar We will agree com o que você está with fazendo. what you are doing. Obrigada, Pai. Thank you, Father, Por igrejas mais fortes. for stronger church, Por igrejas consolidadas. for churches that are consolidated Com visões ampliadas with greater vision sobre o que você está fazendo aqui na Europa. of what you're doing in Europe. Obrigada, Pai. Thank you, Father. Nós te agradecemos em nome de We Jesus. thank you, Lord, in Jesus' name. Eu espero que você saia daqui carregando o que tem nesse lugar. I pray you leave this place carrying Coloque what there força is se here. você não consegue ainda. Make an effort if you can't do it yet. Porque está disponível para você. Because it is E está available for you. disponível para a sua It igreja is também. available for your church. Que vocês sejam abençoados. Be blessed.